feliz nas escolhas ontem na escalação. Meu Deus do céu, cara. O Flamengo demorou anos para ter um lateral, agora tem dois. Um lateral de qualidade. Aí ele pega o lateral e escala no meio e bota o Rodinei ali. Entendeu? Só falta estrear o Felipe Luiz e no segundo jogo ele colocar o Felipe Luiz de meio e manter o René. Pelo amor de Deus, gente. Não dá para arriscar, para mudar tanto o time, para mexer tanto na estrutura do time. A gente sabe que as ausências de Everton Ribeiro e Arrascaeta foram ausências sentidas, seriam de qualquer forma, mas não dá para inventar tanta moda, mexer tanto na estrutura do time da maneira que ele mexeu ontem. Na hora que foi divulgada a escalação do Flamengo, atrás da orelha. E o time não andou, não fluiu em nenhum momento da partida. Em nenhum momento da partida. No gol aí o René falha, o Léo Duarte falha, o Rodinei dá muito espaço que hoje no futebol moderno não se tem no meio campo, ele dá dentro da grande área. E o Diego Alves, bracinho de jacaré, falha também no gol. Uma bola defensável para um goleiro do porte do Diego Alves. Começa por aí. No segundo eu nem vou falar. A Avenida René ali fez toda a diferença. É incrível que agora está pesando na do Mr. Jorge, hein, Sormani? A torcida está pensando na do Mr. Jorge, hein? Vamos lá. Eu respeito a opinião de todos. Vamos começar por aí. E se eu falar um pouquinho mais alto é porque eu gosto de ser veemente nas minhas opiniões. Não, eu não estou falando tranquilo aqui agora. Mas se por um acaso mais para frente eu falar, quer dizer que eu não quero com isso diminuir ou desrespeitar a opinião de ninguém. Eu não vi nada demais na escalação dele. Ele mexeu numa posição só e mais nada. Porque ele não tinha o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Ele escolheu o Rafinha como um dos substitutos dele. Exatamente. Ele não tinha o Vitinho, que podia jogar ali. O Everton Ribeiro, que podia jogar ali. E o Arrascaeta, que poderia também jogar ali. Ou na esquerda, passando o Gerson para a direita, qualquer coisa. Ele foi obrigado a fazer essa alteração. E o Cuejá no banco, Ok, eu chego lá. Então ele foi obrigado, ele fez uma alteração. O grande pecado para mim foi que ele, com 20 minutos do primeiro tempo, já deu para perceber que o Rafinha não estava jogando bem, não estava à vontade. Aí ele tinha que ter mexido. Não deu certo. Não deu certo. Questão do Cuejá. Eu falei ontem aqui e torno a dizer: time do porte do Flamengo tem que ir para esses jogos para ganhar. O que ele fez? Ele colocou um volante em campo contra um time que não ganhou nenhuma partida em casa na Libertadores, contra um time que estava, acho que, em 8º lugar no campeonato equatoriano. É isso aí. Contra um time. Vinha de uma derrota em casa por 1-0. A torcida está muito desconfiada, vinha de uma derrota por 1-0 em casa. O que ele vai fazer? Eu vou ganhar esse jogo. Pegou e foi pra cima. Colocou um volante só. Agora, eu respeito, volto a dizer, respeito quem tem adoração pelo Cuejá. Eu não tenho. Eu acho ele um jogador comum, que marca bem, só. Mas o jogo de ontem não era um jogo para marcar. O jogo de ontem era um jogo para atacar e ganhar o jogo. Ele tentou fazer isso. O time jogou mal. Não deu certo. Aí ele mexe muito mal na equipe. Quando ele tira o Arão pelo Cuejá, é normal. Depois ele tirou o Gerson e colocou o Lincoln. Isso é um absurdo. Gente, tá mais do que na cara que esse menino não tem condições, no momento, de jogar no Flamengo. Não presta. Leva a Ponte pro Goiás, pro Sport, pro Avaí, CSA. Empresta o menino. Ele não pode ganhar cancha no Flamengo, porque ele não tem condições para isso. Ele não é bom jogador. Já deu para ver isso. Aí ele tira o Gerson. E quem que ele colocou no lugar do Gerson mesmo? O garoto da base, o Jorge. Não, Lucas Silva. Aí o time ficou completamente. O Lincoln entrou no lugar do... De quem, Silva? O Lincoln entrou no lugar. É duro, você não pode ter papel na mesa, é complicado. Eu vou lembrar para vocês. Bom, enfim. Aí o time ficou sem armador. Quem estava armando o jogo era o Bruno Henrique e mais principalmente o Gabriel.
que era o jogador mais importante do Flamengo. Ele tira o Gabriel da área. Ele tinha tirado o Arão do time. O Arão e colocou o Cuejar. Isso, aí tirou o Rodinei. Olha, o Rodinei e colocou o Lincoln. E botou o Rafinha. Depois ele tirou o Gerson e colocou o Lucas Silva. Exatamente. O Lincoln e os dois entraram juntos, né? Com uma alteração, o Lucas Silva e o Lincoln entraram juntos. Não. Entraram juntos. Não. Os dois estavam com a mesma placa ali levantadas. Não. Foi praticamente. Não foi no mesmo instante. Tanto é que o Gerson... O Cuejar entrou aos 19 e o Lucas Silva aos 20. Não, foi no Lincoln. Ele tá falando do Lincoln. O Lincoln foi o primeiro a entrar. Não, o Lincoln entrou primeiro. Os dois entraram juntos depois. Então, isso eu tô falando. Olha lá as substituições ali. Exatamente. Olha lá, Aí ele tem um jogador a mais, ele tira o lateral e coloca o Lincoln. Coloca o Berril, gente. Claro. Coloca o Berril. Esse menino aí, coitadinho, eu não tenho nada contra ele. Espero que dê certo e que ele seja milionário, que ele vá apoiar o Madrid, o Barcelona e ganhe muito dinheiro. Agora. Mas ele não tem condição de jogar no Flamengo. Agora não tá. Duas juntas esse foi o grande erro. Ele tira o Gabriel, o jogador mais perigoso, o jogador mais lúcido do Flamengo no ataque, que o Flamengo já perdia o jogo por 1-0, é o Gabriel. Ele tira o Gabriel da área. E quando o Gerson melhorou, tirou o Gerson. Depois o Gerson pela direita, o Gerson começou a jogar pelo meio, deixou o Lincoln na cara do gol, o Lincoln perde um gol, aí ele pega e tira o Gerson. Então eu acho que o problema não foi a escalação inicial. O problema foi o que ele fez depois. O que ele fez depois foi uma bagunça que nem principiante talvez fizesse. Agora, ele não conhece direito a Libertadores. O primeiro jogo ele jogou fora. Ele não sabe como é que é isso. Ele não tem ideia. Bem-vindo a Libertadores. Fabinho, é o seguinte. Só uma coisinha, só para dizer uma coisinha. Eu trabalhei ontem no jogo ao lado do Zinho, brilhantezinho como sempre, com o João Guilherme dando um show de narração, um monstro João Guilherme. Rapaz, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu já tenho um pouquinho de estrada nesse negócio de ver jogo. Eu já vejo jogo mais de 60 anos na minha vida, mais de 60 anos e 40 e tantos como profissional de imprensa. Eu quase nunca, ou talvez eu possa dizer para você, eu nunca vi um time tão bagunçado como esse time do Flamengo em campo. Rapaz, quando você vê o zagueiro central querendo resolver de meia esquerda, quando você vê um lateral esquerdo que tem a proposta de marcar, tomar 3 ou 4 bolas nas costas, e que não é a característica dele, é um jogador que se preserva na marcação. Quando você vê o time do Flamengo não fluir, o Diego vai pegar a bola no zagueiro, para vir com a bola, caminhando com a bola, até a intermediária, para tentar um passe, perde a bola, toma um contra-ataque. Gente, alguma coisa não pode ser tão bagunçado. Não pode ser. Não pode ter tanta desordem tática num time de futebol. Aí, Mr. Jorge tem que ser cobrado, como disse o senhor Mani. As alterações, nem vou criticar. Tem muito torcedor do Flamengo criticando que, tá vendo? Fez 3 alterações e depois o Diego se machucou, não tinha mais ninguém para colocar. Aí é fatalidade do jogo. Aí não tinha fatalidade do jogo. Se ele mexesse aos 35, ninguém ia dizer, mexeu só aos 35, esperou tomar o segundo gol para mexer. Ele mexeu. Agora, ninguém contava o que aconteceu com o Diego. Fatalidade no jogo. Eu confesso para vocês, poucas vezes ou quase nunca vi o Flamengo tão bagunçado, desarrumado, desarvorado, o time sem uma noção. Agora dizem que tem inferno astral quando você está perto do aniversário. Ontem foi o aniversário dele. Talvez daqui para frente ele possa passar esse inferno astral. Porque não é possível o time estar tão bagunçado como foi esse time do Flamengo. Eu queria falar a respeito dos 2 gols. Desculpa, viu, Faficano, eu tomei sua palavra aí. Para mim, na minha opinião, o primeiro gol tem uma falha só. Meia falha do Léo Duarte, mas a falha total é do goleiro, do Diego Alves. E o René? Não achei falha no René e muito menos do Rodinei. A marcação não é individual, gente. Você fica segurando o jogador. Você marca o jogador à distância. Ele fechou para fazer a cobertura. Assim. Ele recebeu a bola, o cara estava bem aberto, recebeu, ele fechou e fez o cruzamento. Eu não vi falha nenhuma. E o segundo gol nasce da bagunça que o time já estava em campo. Tá tudo bagunçado. 4 contra 5. É difícil você atacar. O cara que faz o gol lá, o Caicedo, ele chega completamente desmarcado. Isso foi reflexo da bagunça que estava o Flamengo. E o Caicedo, lateral direito. Lateral direito. Que chegou. Foi o cara que pegou o Diego. Exatamente. Completamente livre. Diga, Faficano, eu te interrompi, perdão. Sim. O cara que pegou o Diego, acho que foi o Arroio. O Arroio, 5. Arroio, camisa 5. O Jorge Jesus se diz tão estudado, que acompanha o futebol, etc e tal, não duvido. Mas eu acho que o capítulo de ontem, ele, na tentativa
de improvisar o Rafinha, ele não leu o capítulo. Porque o Guardiola, na última vez que o Rafinha jogou nessa posição, jogou com o Guardiola no Bayern de Munique, o Guardiola fez o Rafinha com o Felipe Lahm, dobrando como volantes, 3 zagueiros, né? Jogava o Dante, o Benatia e o lateral esquerdo Boateng, com o Bernat ao lateral esquerdo e o Xabi Alonso. Era um time extremamente protegido no meio campo. Não era essa coisa ridícula de um volante vai pra frente. Com todo respeito, um volante vai pra frente é uma coisa de índio. É um time de índio. Índio não tem nada a ver com isso. Enfim, não estou ofendendo o índio, estou dizendo que é o jargão do futebol. Uma coisa primária, um time de prédio. É time que tira contra no prédio da esquina. Isso é ridículo. Não existe isso no futebol. Sem proteção, não se joga futebol. Futebol é justamente, como eu brinco aqui, vocês tiram sarro, futebol é igual engenharia e arquitetura assim. Ninguém constrói uma casa pelo telhado. Ou você constrói a casa fazendo a base, a sustentação, as pilastras, que vão deixar o local, ou no caso um time de futebol que é a defesa, bem seguro, para depois você desenvolver lá na frente todo o seu projeto final, ou então você vai derrubar a casa, que é o que você fez, Jorge Jesus. Você derrubou a casa inteira. Porque você tira o Rafinha da posição de origem para colocar de meio, não tem proteção nenhuma. Porque o Rodinei não marca ninguém. Você tem só um volante, que não marcava também, que o Arão não marca. O Jorge Jesus, o William Arão é meia. É meia. Meia. Não marca ninguém. Ele joga do meio para frente. E a gente traz números aqui, que ele tem números muito mais positivos no âmbito ofensivo do que defensivo. Logo, como é que você põe um cara desse para ser o único volante da sua equipe? Você arrebentou taticamente e defensivamente seu time. Arrebentou. Não estou pedindo aqui a sua demissão, mas eu estou pedindo para que você tenha o mínimo de estudo então de futebol para entender por que você vai improvisar alguém num setor. Você acha que o Guardiola é burro? Ele de orelhada pega o Rafinha e joga lá na frente porque ele acha o Rafinha bonito? Não é porque o Rafinha é técnico que ele vai ser meia, vai ser criador. Existe todo um preparo, todo um conceito, toda uma análise em cima de equipe para você equilibrar o setor. Ele tinha um Boateng na esquerda, que era um zagueiro que abre pela esquerda, com um Bernat, que era um lateral esquerdo, com um Xabi Alonso, que era um volante de marcação técnico, que saía pro jogo, que quando um abria, ele podia fechar, ele podia fazer. Existem mecânicas dentro do futebol. Mas, Facicani, ele não mudou que você fez, ele não mudou o time inteiro. Ele não mudou o raciocínio dele. Não mudou, porque na terça-feira ele falou, o Flamengo tem um jeito de jogar, eu vou manter o jeito de jogar. E se ele continuar desse jeito, ele vai se estrupicar. 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 Você tá nervoso. Senti que você ficou nervoso. Só uma coisa, estrupiar. Se estrupiar. Só uma coisa. O Flavinho quer falar, não falou ainda. Fala, Silvio. O Flavinho já vai falar. Não deram um pênalti para o Emelec. Sim, não deram um pênalti para o Emelec. Não deram um pênalti para o Emelec. Arrogância que o senhor demonstra. Por isso que o senhor veio de azul hoje, é azul que eu vejo hoje. Técnica a respeito do Bayern de Munique. Isso é ridículo. Filhote de ditador. Olha só. Mas é isso, Flavinho. Eu estou mais com o senhor Mano aqui nessa história da escalação. Você sabe, só posso mostrar uma imagem? Posso mostrar uma imagem? Facicani, por entender. Posso mostrar uma imagem? Ele dá um convite de vocês. Da Mota dobrando junto à marcação. Deixa eu falar. Desliga aí, não existe. Futebol não é videogame. Futebol não é a Master League do antigo Emelec. Você jogava com 10 atacantes. Pode jogar. Se ele quiser, ele pode jogar. Roberto Carlos. Os caras acham que futebol é Roberto Carlos no ataque. Olha pra mim aqui, calma. Isso é uma vergonha. Calma. Isso é uma vergonha. Calma. Tá tomando água hoje? É água? Eu não vou passar pano pra esse cidadão. Calma. Não vou. Calma. Ele arrebentou ontem com o Flamengo. Calma. E tem que ser cobrado por isso. Calma. Ontem, diga lá, pastor. Só uma pessoa falou a respeito do placar do jogo. Põe aí. De Ricardo lá e todos os caramelos artesanais. A família, a gente morou no Equador. A gente morou é verdade? 2 anos. A gente usava muito energia elétrica na época, então eu peguei muito carinho pelo Emelec. O Emelec é empresa de eletricidade do Equador. Usava tomada. Você morou no Equador, claro. Onde é que ligava a tomada? Na tomada. Lá e tal, isso aqui. A tomada peguei muito carinho pelo Emelec. Você vivência lampião. Ontem você torceu por um time azul e branco. O que vai acontecer? Então eu acho que
que o meu Emelec, eu sou emelecista, sempre fui, desde que... Emelecista. O meu Emelec deve ganhar o jogo hoje 2-0. Eu? O Emelec deve ganhar hoje. Eu vejo vocês aqui todos tentando explicar o palpite furado de vocês. Cala a boca, Facitani. Eu não preciso justificar, porque eu tenho que justificar os meus erros, não os meus acertos, né? Então eu sabia que seria 2-0 o jogo ontem, então por isso eu não estou tão exaltado quanto vocês estão. O técnico do Flamengo ontem, primeiro, surpreendeu todo mundo. Claro. Não é verdade? Surpreendeu também o técnico do Emelec. Eu acho que colocar o Rafinha de meia, ele perdeu os dois meias que ele tinha, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E o Vitinho, podia jogar ali também. Mas o Vitinho é mais atacante. Mais de velocidade. Mas o Vitinho já tá fora, já tá... Cirurgia vai ser Quem ele tem de meia, de reserva ali pra Ele poderia trazer o Gerson pra fazer a meia de ligação. Depois que aconteceu, a gente pode falar tudo que ele poderia fazer. Ele fez uma coisa que surpreendeu. Se ele bota... Por que ele não colocou o Berril, o Diego e Bruno Henrique lá na frente do Gabigol? Bem, depois que eu tô falando... Joga com 2 volantes. Depois que dá errado, mas eu tinha falado pra jogar com o Coediar também. Mas ele jogou com... Ele não é filosofia dele, gente. A gente tem que começar a pensar assim, não é filosofia dele jogar com 2 volantes. Não quer, então, colocar o Rafinha no meio não é nenhum grande absurdo. Mas faz isso aí quanto tempo que ele não joga. Mas o Berril não poderia preencher aquele espaço? E o Rafinha também podia. Não, mas o Rafinha não tá acostumado a jogar ali, Flavinho. Faz muito tempo que ele não joga. Super experiente. O Jorge Jesus falou na entrevista coletiva depois do jogo que o Rafinha não foi nenhuma novidade para ele jogar naquela posição. Não, mas o senhor, ele faz muito tempo que o Rafinha não atuava assim, inclusive no Campeonato Brasileiro, que ele poderia ter sido testado. Mas o Rafinha tá chegando agora. Ele tá voltando agora pro Campeonato Brasileiro. Desculpa, Libertadores, enfim. É engraçado isso, porque quando o São Paulo coloca o Jean Mota de centroavante, a gente elogia. Quando o São Paulo coloca o Pituca de lateral esquerdo, a gente elogia. Quando o São Paulo coloca o Alisson como terceiro zagueiro pelo lado direito, a gente elogia. Mas a gente precisa saber o que Mas a diferença, Sormani, é que ele não tem opção. Não. O São Paulo mas ele deve ter treinado. O Flamengo também não tinha. Ele perdeu o Vitinho, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Mas eu colocaria o Berril. Se ele tivesse esses caras à disposição, ele não teria feito. Mas, Sormani, eu acho que o óbvio pra ele ontem... A diferença, mano, desculpa. A diferença é que o Santos não tem mídia. Então ele perde pro River Plate. E aí dá errado. Mas o Sormani, eu acho que ele é eliminado pelo Atlético, continua. O programa nosso aqui não abre com o Santos. Não vai discutir o Santos. Ninguém discute. Não abre o Central Fox. O expediente não discute. Então, e esse é um dificultador que o Jorge Jesus tem e o São Paulo não tem. O Santos não tem mídia. Então ele pode errar, que o barulho da mídia é um barulho muito pequenininho. Menor, é claro. É muito menor. Hoje em dia o Brasil, hoje o Brasil inteiro está falando disso. Mas eu acho que o São Paulo, quando faz isso, Sormani, não é que ele está sendo o professor Pardal, é que o Santos não oferece um elenco recheado de mas às vezes ele dá uma de professor Pardal também. E eu não vejo nada de errado. Se o Felipe Jonathan para jogar de lateral esquerdo, ele não colocou e colocou ontem, eu acho que o Jorge Jesus ele poderia ter feito o básico. Fazer o básico, na minha visão, seria colocar o William Arão junto com o Coediar no meio campo ali, fechando a zaga, tá certo? Os dois jogando ali à frente da zaga para dar um respaldo defensivo. Abre o Berril na direita, o Diego centralizado e o Bruno Henrique na esquerda. E na frente o Gabigol. Fazer o básico. A minha escalação seria fazer o básico é o Jorge Jesus. Não, e fazer o básico é todo mundo para jogar fora de casa. Exatamente. Não, mas você tá buscando é para jogar fora de casa. Eu discordo. Ainda mais das dificuldades que o Flamengo tinha, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta. Deu errado, é uma porcaria. Acontece, dá errado. Nem tudo que a gente faz na vida dá certo. Professor Otto Glória, que foi treinador... Professor Otto Glória, que foi treinador da seleção portuguesa, era brasileiro, que trabalhou em Portugal, ele dizia... Primeiro ele fala, sem ovos não tem omelete. E outra coisa, treinador vai de besta a bestial em um segundo. Claro. Ou de bestial a besta. Se o Abel faz o que o Jorge Jesus fez ontem, estavam execrando ele. Mas estavam execrando o Jorge Jesus. E com o mesmo jeito, né? Ele matou o Flamengo ontem. A impressão, quando você fala isso, a impressão que dá é que ninguém está reclamando. Está todo mundo reclamando. Mas aqui está execrando o cara. Ele está sendo esquartejado em praça pública. Ele matou o Flamengo ontem. O que ele fez de início, no início, não é para causar tanto espanto assim. Tentou surpreender o adversário, tentou alguma coisa nova, e eu prefiro quem tente alguma coisa nova do que quem fica no mesmiço. Tentar alguma coisa nova não é problema. Você já falou bastante, deixa eu falar agora. Mas uma competição mata-mata é muito arriscado, Flavinho. Gente, é nada. Inventar moda numa competição mata-mata, jogo de Libertadores, pelo amor de Deus. O problema é insistir no erro, não é tentar. Viu que não deu certo, como disse o Sormani, e continuou. Aí vem a segunda parte da história. Aí o time estava jogando mal. Toma um gol.
se desarvora todo. O time ficou completamente... Os jogadores também ficaram totalmente bagunçados. E aí o Jorge Jesus, de fato, nessa partida, nos minutos que lhe restavam nesse jogo, ele não soube consertar o time. Não é que ele não soube consertar o erro que ele tinha cometido. Não. Ele botou o time para jogar daquele jeito, tomou um gol, era necessário ali uma mudança e ele mudou. Eu acho que ele realmente mudou tudo errado. Eu acho que ele substituiu o Sormani muito cedo, os três. Não é só por causa da contusão do Diego. É como ele tinha um a mais, talvez ele pudesse esperar um pouquinho mais para ver, faz um pouquinho mais pausado para ver se ia dar certo a mudança. Não é contando com uma eventual contusão. Mas, além de tudo, teve esse azar. Quer dizer, o Diego se machucou e a vantagem numérica que ele tinha, ele perdeu, né? Muito rapidamente. Então, foi uma noite em que deu tudo errado. Deu tudo errado, né? Agora, a escalação em si não é nada que tenha que causar esse alvoroço. Não pode, porque não sei o que. Pode. Quando só pode tudo. Exatamente, pode. Nada, gente, pode tudo. Se não tá, né? Como é que é? O Raul Seixas cantava, tudo que não tá na lei lá. Como fazer? Do Raul Seixas? Não sei, não gosto. Se não tá na lei, pode. O cara tentou fazer alguma coisa. Se está na lei, pode. Se não está na lei, não pode. Não, se não está na lei, se não está na lei que é proibido, ele pode fazer. Então eu acho que ele tentou. Que está construindo um trauma de Libertadores muito semelhante ao que o Corinthians construiu durante até ganhar. Na Libertadores está aparecendo o Corinthians. Exato. Então, até ganhar, o Corinthians tinha um trauma terrível de Libertadores. Depois, o Corinthians nunca chegou a fazer grandes campanhas depois disso, né? Depois de ser campeão. Mas no ano seguinte foi eliminado de forma trágica e vergonhosa pelo Boca. No ano seguinte, 2003. Com a Marília metendo a mão. Mas depois nunca mais fez grandes campanhas. Foi eliminado lá pelo Guarani do Paraguai e tal, enfim. Mas não há trauma mais. Não há esse trauma. O Corinthians, se é eliminado hoje da Libertadores, não é por conta de nenhum trauma. É porque joga mal e tal, e acontece. Mas o Flamengo não. O Flamengo hoje já está carregando nos ombros um trauma de Libertadores. É história. Quase um terço das participações do Flamengo em Libertadores com o time sendo eliminado na fase de grupos. Aí passou ano passado das oitavas. Virou um trauma. O Flamengo não consegue avançar sequer a uma semifinal de Libertadores. E agora, é impressionante. O trauma se reverte em pressão em cima dos jogadores, até por parte da torcida que foi ao Equador, na entrada do hotel onde o Flamengo estava hospedado. Aí já é passado o limite, né, gente? Aí já é passado, o time jogou mal, estava todo bagunçado, o treinador não fez um bom trabalho, os jogadores do Flamengo não jogaram bem, tudo isso é admissível. Mas você tem que analisar isso agora. Fazer isso que vocês fizeram aí, eu não aceito isso em hipótese nenhuma. Pode dizer, mas não teve agressão, é só queremos conversar. Ninguém quer conversar. Quer dar pressão, quer dizer da sua insatisfação. E se o jogador falar alguma coisa que você não gosta, é capaz de ser agredido. Isso para mim não pode acontecer. Não deveria acontecer. Mas eu nem sei porque isso é permitido. Tem as imagens aí? Tem imagem. Bota as imagens, por favor. Bota as imagens aí pra gente ver a pressão exercida aí. Atitude de chegar no árbitro, qualquer coisa, pequenos detalhes, chegar no árbitro, não deixar eles fazerem cera, cercar o juiz, ninguém faz isso, cara. Todos os caras do time sul-americano, eles fazem isso, cara. Os caras enrolam o jogo inteiro, não conseguem enrolar a gente. Pode falar uma coisa, desculpa te falando. Não tem um Felipe Melo, não tem um cara que chegar assim, arrumar um tumulto no jogo, ninguém faz. Só uma coisa, a gente tem que tirar poder desse jogo, a gente confia na virada. Só me explica porque tem um jeito
com o resultado, estamos tristes com ele também. Tá? Vamos fazer isso pra virar. Agora respeito o nosso treinador, tá bom? A gente vai fazer isso Diego, por favor, Diego. Diego, a gente confia. Isso aqui é Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é meu maior prazer, vê-lo brilhar. Antes de falar mais uma última coisinha que faltou a gente falar aqui, é toda sorte do mundo ao Diego. Não, a gente ia falar sobre isso. Daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem e falar da construção. No fim das contas é o drama do jogo mesmo. O drama do jogo. Não é a derrota, não é nada disso. Como o goleiro do Flamengo se referiu a esse momento, né? Contusão muito séria. Uma contusão seríssima, uma fratura do tornozelo, problema de ligamento. A gente deseja a gente assim, demonstra todo o carinho nosso aqui com o Diego, que ele consiga se recuperar, que ele consiga voltar a jogar futebol com todo o seu talento, com toda a sua qualidade. O nosso desejo, porque o Diego nunca se furtou de botar a tarja de capitão, nunca se furtou a jogar pelo time do Flamengo, mesmo pressionado como foi no último final de semana. Ele foi lá e deu conta, o melhor jogador do Flamengo em campo na partida contra o Corinthians. Ontem, mesmo com o time não jogando bem, ele também não fazendo uma boa partida, mas se dedicou, se aplicou o tempo todo, buscando as melhores alternativas para o Flamengo. O nosso desejo é que ele tenha uma pronta recuperação. Ponto. Fala disso aí, mano. Complicado, né, Pascoal? O torcedor de cabeça quente, ele acaba agindo por impulso, ele vai até o hotel dos jogadores, ele tenta fazer aquela pressão. É que ontem a gente não viu ali, talvez, uma cobrança um pouco mais agressiva. Os torcedores ali estavam pedindo para que o time não se entregue. Um ali pediu até para que no elenco tenha um Felipe Melo, um cara que pressione o juiz, um cara que cause um determinado tumulto. Mas eu acho que o que tem faltado muito para o Flamengo, Pascoal, é atitude. Atitude não se compra, cara. Atitude não se treina. Personalidade ou o cara tem ou o cara não tem. Durante muito tempo, inclusive nos 2 últimos anos, a gente vem falando a respeito da postura do time do Flamengo em campo. Muitas vezes aí a gente até coloca um rótulo, eu particularmente uso muito esse rótulo para o time do Flamengo, é um time sem alma. Ontem, por mais que houvesse uma desorganização tática em campo, mas falta também aquele quê, sabe? Por exemplo, esse primeiro gol que o Flamengo toma é falta de atenção, Pascoal. É falta de atenção. Geral. Uma competição como a Libertadores, você não tem que dar chance pro erro, Pascoal. Não tem que dar chance pro erro. Você não tá pegando, por exemplo, um time qualificado. Você não tá pegando, sei lá, um Boca Juniors. Não tá pegando, sei lá, o River Plate. Você tá pegando o Emelec, que capengou até a última rodada para se classificar. É um time fraco, é um time horroroso. O Flamengo tomou uma prensa ontem de um time horroroso. E o Flamengo não mostra aquele ímpeto de querer ir pra cima, de tentar buscar. Cara, o jogo do Inter, pra quem não viu, vale a pena você apertar o play lá no teu decoder aí da tua TV e rever esse jogo, cara. A postura que o Inter teve na casa do Nacional, cara, que é um adversário tradicional. Todo mundo sabe quanto é difícil você jogar naquele estádio. Parque Central. É um estádio, Pascoal. Você que já fez jogos ali, você sabe que... E a postura que o Inter teve contra o Palmeiras também. Pro Alambrado, o Internacional ontem contra o Nacional, que é mais time do que o Emelec, não sei se a gente vai falar do Internacional. Daqui a pouco nós vamos falar do Internacional. Isso já não sei. O rapaz está avisando aqui. Jogou com volante só. Então. Jogou com volante só. Mas a postura, senhor Mãe. Jogou com volante só. A postura do Inter ele nem jogou se compara com a postura que o Flamengo teve. Aí ele tirou o Lindoso e pegou o Edenilson, que não é volante, primeiro volante, e colocou de primeiro volante. Quer dizer, o problema não é jogar com um volante. Esse não é o problema. Aí vai no que o Mano falou, é postura. É postura, o time estava bagunçado, ele mexeu mal no time. Eu achei a escalação inicial aceitável. Talvez eu tivesse colocado o Berrio, ou talvez eu tivesse colocado esse ou aquele. Isso não importa. Importa que quem trabalha o time, quem está o dia a dia com o time é o cara. Será que ele treinou o time dessa forma? Imagino que sim. Mas ninguém vai, o treinador não vai botar um time para jogar sem treinar. Nós estamos tentando nos livrar das amarras do conservadorismo que tomou contra o futebol brasileiro. Aí quando vem um cara de fora, perde, a gente vai criticar e pedir a cabeça dele? Não, a cabeça dele em 5 partidas não. Aí não dá. Isso é uma barbaridade. Isso aí é uma barbaridade. O Internacional jogou com um volante só contra o Nacional. Em Montevidéu. E poderia ter vencido por mais de um gol. Mas o Inter está acostumado a jogar nesse esquema, né?
Ele jogou com o Lindoso ali no lugar do Dourado, mas estava ali o Edenilson na esquerda e o Patrick na outra ponta. Eles são jogadores que Então, mas eles estão acostumados, senhor Mani, já jogaram nesse esquema há muito tempo. O time do Inter é um time extremamente compacto e que sabe jogar dessa forma há muito tempo. Tanto que o Odair, ele dificilmente ele faz uma alteração, ele mescla escalações. Ele já jogar assim. Arão, Rafinha, Diego e o Gerson. O Rafinha e o Gerson voltavam para compactar na marcação justamente com o Arão. Não, gente. Eu não fiz essa leitura, não. Que é isso? O Rafinha tentava fazer cobertura lateral. Mas ele na teoria, você está dando o que está desenhado no papel. Mas que o Flamengo foi tão bagunçado taticamente que a gente não viu isso no time do Flamengo. Mas eu fiquei tão assustado com o Flamengo desarrumado em campo que eu acho que ele não treinou o time dessa forma. Ninguém sabia o que fazer o tempo durante os 90 minutos. Ninguém sabia qual era a sua real função dentro de campo. Foi isso que foi de assustar. Eu não acredito, sinceramente, vendo o jogo ontem, que o Jorge Jesus tenha treinado o time com essa formação. Deixa eu só botar o WhatsApp, me cobrando aqui, não existe meio campo de futebol sem pelo menos 2 ou 3 volantes. Quando a gente fala volante, não é o cara que só defende. Não é o idiota só que fica à frente da zaga. É você ter o meia. É você ter o cara que ajuda a criar. É você ter o cara participativo no meio campo. Todos os times do mundo têm os volantes ou tem o meio campo que faz as duas funções. Quando eu falo do Barcelona que joga a vida inteira com 3 volantes, sempre jogou. Só que são 3 caras inteligentes. A origem do Xavi, do Iniesta ou do Busquets é a origem defensiva. Só que são caras que chegam à frente. Discordo de tudo isso aí. Bom, você discorda? Sim, não, só estou dizendo que opinião. Iniesta e Xavi tá no volante. São sempre volantes. A vida inteira. Na área toda hora. A vida inteira. Só que são jogadores de criação. São jogadores que passam. O Pirlo é volante, o De Rossi é volante. A Itália foi campeã do mundo com 3, 4 volantes em campo. São jogadores multifuncionais. Aí sim. O Bayern de Munique sempre jogou com multifuncional. Schweinsteiger era volante, Toni Kroos era volante, Xabi Alonso era volante. Todos na concepção básica do futebol são volantes. Só que você tem um técnico que trabalha a essência desses jogadores para desenvolver o jogo. O Internacional, então, que você citou, joga com 3 volantes. O Edenilson é volante, o Patrick é volante, o Lindoso é volante. Só que cada um tem uma função. O Lindoso deu leveza pro meio campo do Internacional desde a partida contra o Palmeiras. Ajudam a marcar, só que todos eles têm característica defensiva. Todo jogador de meio campo tem que ter característica defensiva para ajudar a fechar setor. Vamos voltar então um pouquinho mais. 15 anos, a gente volta no Manchester United. Não, de manhã. Vou botar o WhatsApp, por favor. Parece que ele tá falando groselha. Não precisa, que tá falando o WhatsApp. O Manchester United jogou a vida inteira com Roy Keane, com Paul Scholes e com Nick Butt. 3 volantes, só que 3 caras de chegada de meio. O Fazicani, a discussão no meio campo. Isso é futebol. Ryan Giggs? Giggs na ponta esquerda. Aonde que eu falei Ryan Giggs? Roy Keane. Roy Keane. Só uma coisinha, Fazicani, só uma coisinha. A discussão não é a quantidade de volante. Ninguém está falando em quantidade, é você ter um meio campo construtivo. Escuta, deixa eu só acabar a frase. As pessoas que pegam a palavra volante com lado pejorativo, olha aqui não é pejorativo. Olha para mim aqui. Bom, eu já olha para mim aqui, só vou falar um negocinho para você. Ninguém está discutindo a quantidade. Se o treinador quiser colocar 14 volantes, é um baita problema dele. Essa não é a discussão. O Mano trouxe uma coisa... O conservadorismo é a postura não do time. Não é conservadorismo. Presta atenção. O que o Mano falou e o que o seu Mano concordou, que é o comportamento, a postura. A diferença é, não importa se joga o Paul Scholes, se joga o Roy Keane, se joga quem seja, é a postura. O jogador tem que se comportar dentro de campo. Por gentileza, WhatsApp. Alguns não têm a característica.